Muito bem, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui convosco. Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, mas eu estou aqui para vos falar efetivamente de como é que isto tem mudado, o contexto tem mudado e como é que nós nos relacionamos com os nossos clientes e como é que nós alavancamos nos ativos que temos para ter clientes de uma forma sustentada. Eu começaria só por apresentar o que é a Sona AMC. Nós somos líderes do retalho de base alimentar em Portugal, operamos de mais de 1.300 lojas e temos um turnover em torno dos 5 mil milhões de euros, com um portfólio alargado, no caso dos formatos de base alimentar, com hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, mas também franchise, e-commerce e um conjunto de formatos adjacentes, como seja a parafarmácia, a alimentação saudável, os produtos para animais ou a perfumaria, num portfólio bastante alargado. E nós gostamos de nos ver como um verdadeiro retalhista omnicanal, em que os clientes efetivamente podem se relacionar connosco em loja, através do site, app, mas de uma forma muito integrada e acreditamos nas propostas de valor que sejam muito integradas. E nós temos focado, no caso do e-commerce, essencialmente na conveniência da encomenda, do cliente poder encomendar 24/7, do cliente poder encomendar através do site ou do app, como eu tinha dito, mas também poder receber 7 dias por semana, desde manhã cedo até à noite, em qualquer local, de poder levantar numa das nossas lojas, com meios de pagamento muito alargados, com um lead time entre a encomenda e a entrega, essencialmente de same-day delivery, que o cliente tenha um prazo de entrega razoavelmente reduzido. E com base nesta proposta de valor de conveniência, que é on top do que é a proposta de valor, neste caso, do continente, portanto, a proposta de valor offline da nossa rede de super e hipermercados, nós temos também trabalhado aquilo que são os clientes de conveniência. Na verdade, quando nós cruzamos os segmentos de clientes que trabalhamos online e offline, existe um overlap, efetivamente, mas nós trabalhamos, e aqui conseguimos ver, muito mais no que chamamos aqui o S2 e o S3, que são segmentos de clientes mais focados na conveniência, também mais novos, mais affluent no sentido de maior gasto mensal. O que é uma notícia interessante. E particularmente quando nós vemos que são efetivamente clientes mais valiosos, quando nós comparamos também o que são os clientes que só trabalham connosco através de um canal ou os clientes que trabalham em vários canais, vemos que são clientes mais valiosos e vemos que efetivamente também mais de 90% dos nossos clientes online também compram offline. Portanto, são clientes multicanal, ou omnicanal, como nós também gostamos de nos apelidar. E ao longo dos últimos anos, nós também temos visto que no caso português e no caso brasileiro, já estive a investigar, e não é muito diferente, o e-commerce tem crescido de uma forma muito estável. No nosso caso, tem tido um crescimento ponderado de 13% ao longo dos últimos anos, mas a verdade é que 2020, como para todos, com a crise de Covid, foi um ano claramente diferenciador, em que nós, num primeiro momento, notamos um aumento muito significativo de encomendas e agora notamos que estamos num nível acima daquele que estávamos antes, mas num nível ligeiramente mais baixo do que no momento da crise pandémica, sendo que agora estamos neste momento provavelmente numa segunda vaga, mas que está num nível superior ao que estava anteriormente. Eu, pelo que consegui observar de dados de Google e dados que pesquisei, a curva brasileira é similar, eu diria que em praticamente qualquer país do mundo, tirando provavelmente no Oriente, em que a recuperação do Covid foi bastante mais, com um pico bastante mais elevado, mas depois bastante mais rápida, com medidas de proteção muito fortes. E usamos essencialmente pesquisa de mercado tradicional, estudos de mercado, em que perguntamos aos clientes porque é que compram online, quais são os motivos para comprar online. Usamos clientes mistério, recorremos a métricas analíticas de
qual é o comportamento dos clientes que andam a visitar o nosso site. Recorremos a eye tracking e mouse tracking para perceber como é que funciona e não temos dúvidas que as técnicas de pesquisa de mercado tradicionais são muito importantes, mas não serão suficientes. E não serão suficientes porque nos dizem o que é que os clientes estão a fazer, não o que é que são as suas motivações. Nesse aspecto, nós temos recorrido também a um conjunto de outras técnicas. Nós temos recorrido também a metodologias de teste e de aprendizagem e também a estudos de neurociência, em que, na prática, quase como um filme, ligamos um conjunto de elétrodos na cabeça das pessoas e que nos permitem perceber se fazer determinada tarefa é mais fácil ou mais difícil. Ou seja, estamos a tentar conhecer os clientes melhor do que eles se conhecem, no sentido de que é mais do que a ação que eles têm e do que eles nos dizem que acontece, nós estamos a perceber se determinadas ações, determinadas experiências são mais fáceis ou mais difíceis. Porque nós temos a certeza que a Customer Journey, embora seja uma ferramenta super importante, neste momento, com estes novos clientes e estes novos comportamentos, tem de ser revista, tem de ser revisitada. Nós temos de perceber o que é que muda, o que é que estes novos clientes e estes novos comportamentos veem como pain points ou magic moments da relação que têm connosco. E como nós sabemos que as relações são cada vez mais complexas, nós, na verdade, temos de garantir que recolhemos, integramos e ativamos todos os contactos que temos com estes clientes. Ou seja, na Customer Journey nós devemos mapear as encomendas que o cliente tem connosco, as reclamações, as sugestões, os pedidos de contacto que faz para o nosso contact center e identificar, com base nesta informação e noutra, quais são efetivamente os momentos mágicos em que nós podemos encantar os clientes e aqueles pontos que nós temos de resolver. Porque nós sabemos, como eu disse há pouco, que alguns destes novos clientes não têm a mesma vontade e a mesma literacia digital dos clientes que nós tínhamos antes. Muitos deles são clientes que é a primeira vez que estão a comprar online. Muitos deles são clientes que é a primeira vez que estão a ter uma experiência end-to-end digital de receber encomendas ou de receber compras em casa. E temos de ter muita atenção a isso para conseguirmos ativar e dinamizar esta Customer Journey. E nós fazemos muito baseado, e este é o unificador de proposta de valor que no continente temos, tratando um cliente como um cliente. E nós usamos o nosso programa de fidelização para isso. O nosso programa de fidelização é um programa que nós chamamos de Cartão Continente, é um programa único, é um cartão físico, neste momento também é um app, que já tem mais de 1,2 milhões de utilizadores, e no caso do cartão tem uma penetração de 4 milhões de agregados familiares, de casas, e eu sei que para um país de 220 milhões de habitantes, esta é uma realidade que parece muito pequena, mas Portugal terá menos de 5 milhões de habitações, 4 milhões e 600 mil habitações, quer dizer que uma penetração de 4 milhões é algo muito significativo. Além disso, é um programa simples, em que mais de 80% das nossas vendas são fidelizadas, ou são feitas com clientes que, quando estão a comprar, estão a usar o cartão. É um cartão que é muito simples, em que acumulamos euros para gastar em compras seguintes, não são pontos. Tem algumas mecânicas adicionais, mas, na verdade, o ponto mais importante é que, em cada compra, nós acumulamos euros para gastar nas compras seguintes, em que usamos cupons direcionados, um cupom de 10% para usar na compra seguinte, em que o cliente recebe 10% do valor para gastar na compra seguinte, ou campanhas grandes que fazemos até com descontos que podem ir até aos 50%. Além disso, isto funciona, embora seja o Cartão Continente, num ecossistema muito alargado, que trabalha não só com lojas Continente, não vai dar para abrir, com as restantes lojas do nosso ecossistema, as lojas, os formatos adjacentes que eu vos falei, mas também com um conjunto de parceiros que vão desde academias, a jornais, a serviços financeiros ou até a serviços de fast food, como é o caso do exemplo do Pizza Hut ou do Burger King. Portanto, todo este ecossistema permite acumular ou usar este saldo de Cartão Continente. E nós ativamos isto, como disse, neste grande ecossistema que cobre
praticamente todas ou uma grande parte das necessidades que nós temos no dia a dia, desde a saúde, serviços financeiros, como disse, ao combustível, gasolina, gasóleo, eletricidade, na verdade conseguimos trabalhar em 360, que é este ecossistema de clientes. E podemos usar esta informação para definir o que é a nossa estratégia de cliente, para personalizar a nossa atividade promocional, para suportar a otimização comercial, ou seja, negociarmos aquilo que é importante negociar, ou para definir o que é a inovação de produto, que produtos é que os clientes estão a pedir mais e que querem que nós possamos ter até em marca própria. Portanto, a ativação disto é feita, como eu disse, por exemplo, na otimização de gama. Se eu sei quais são os clientes que compram em determinada loja, quais são os segmentos de clientes que compram em determinada loja, ou que acedem a determinada loja, eu consigo definir que gama, e tendo em atenção que o espaço não é infinito, que gama é que eu posso oferecer aos clientes daquela zona, tendo em conta a penetração de cada um daqueles segmentos. Eu posso também saber que gama é que posso ter nessa loja em função dos clientes que vão lá levantar encomendas que compraram online, sabendo nós que mais de 20% dos clientes que vão levantar encomendas que fizeram online a uma loja, num ponto de click and collect, também compram nessa mesma loja. Podemos usar também esta informação para personalização. E se é verdade que nós já lançamos soluções de um app com listas personalizadas, com promoções personalizadas, mas também verificamos que, por exemplo, uma newsletter personalizada converte 6 vezes mais do que uma newsletter que é genérica, dirigida a um grupo de clientes ou a um segmento de clientes. Portanto, grande valor aqui da personalização, ou mesmo no checkout walks, quando o cliente está no site a dirigir-se para o checkout e a dirigir-se para o pagamento, em que podemos ativar alguns produtos ou que é mais propenso a comprar, ou que se esqueceu, costuma comprar e que naquele momento não conseguimos identificar naquele shopping basket. Usamos também de uma forma muito, muito importante esta informação para o ciclo de vida do cliente. Com esta informação, nós conseguimos perceber, primeiro, eu julgo que na introdução, não tendo ouvido toda, ouvi que o que fideliza os clientes são os expressíveis. Por curiosidade, podemos ver aqui no primeiro gráfico do lado esquerdo o que é a taxa de churn ou de fidelização de clientes que compram frescos ou não frescos, perecíveis ou não perecíveis. E nós vemos que, por exemplo, que a taxa de desistência de clientes que não compram frescos é cerca de 6 pontos diferente daqueles que compram. Ou seja, clientes que nos compram frescos têm uma taxa de desistência 6 pontos abaixo, 6% abaixo dos clientes que não compram. Portanto, temos aqui uma série um conjunto de informação que podemos ativar. Conseguimos perceber com esta informação quando o cliente quebra o seu ciclo de encomenda. Se há alguém que encomenda todas as semanas e de repente durante 2 ou 3 semanas não nos encomenda, é provável que precisemos de ativar esse cliente, por exemplo, enviando-lhe uma newsletter com uma promoção específica. Ou lembrando-lhe que aquele produto que costuma comprar, que provavelmente já está a terminar. Mas também ser suficientemente inteligentes para perceber que pode ser o mês de agosto, portanto o mês em que os clientes, tipicamente em Portugal, fazem férias e que não é o momento para mandar essa informação. Olhamos também muito atentamente para o que são os cohortes. Os cohortes, ou seja, tendo em consideração cada mês em que o cliente entra, como é que tem evoluído o gasto dele? Como é que tem evoluído a frequência? Na verdade, são as variáveis da equação de vendas. Um cliente que de mês para mês começa a gastar connosco um valor inferior ao que é o comportamento normal que poderia ter, provavelmente é um cliente que está atento a outras opções de mercado. É um cliente que pode estar a comprar noutro sítio. Mas é sempre importante nós balizarmos que um cliente é um cliente e que esse cliente pode estar a comprar nas nossas lojas. Portanto, temos de misturar toda esta informação, a informação contextual desta nova realidade, com a informação que temos dos comportamentos dos nossos clientes, com o nosso cartão Continente, que tem uma parte muito significativa das transações que temos com eles, e a partir daí ativarmos essa experiência e garantirmos que temos uma proposta de valor muito consistente para fidelizar os clientes. Estes são alguns exemplos da forma como nós usamos a informação e como nós trabalhamos o CRM, tendo nós em consideração que há 4 fatores-chave
que nós temos de garantir ao longo de todo este processo. O primeiro é que, com os clientes que nós temos atualmente, com os clientes que nós tínhamos antes, a experiência que nós temos no e-commerce, no varejo físico, independentemente da solução, é algo que é absolutamente fundamental para nós capitalizarmos, algo que é absolutamente fundamental para nós desenvolvermos. Com base nisto, é muito importante que nós consigamos recolher o máximo de dados, de contexto, e que consigamos colocar inteligência em cima desses dados. Os dados por si só não servem de nada, não adianta nós termos muita informação dos clientes se não formos capazes de os trabalhar, de com isso gerar conhecimento e com esse conhecimento gerar ação que nos permita resultar em comportamentos diferentes dos clientes. Por outro lado, no terceiro vetor, nós temos de ter em consideração que nós não podemos fazer negócio como fazíamos anteriormente. Cada vez mais o nosso negócio é variável, cada vez mais os modelos que nós temos de retenção de clientes, os modelos de fidelização, os modelos de captação de clientes, não podem ser os mesmos. Aquilo que os clientes valorizam são coisas diferentes. E temos de saber exatamente quais são essas alavancas que nós podemos puxar para desenvolvermos o nosso negócio. Por fim, independentemente dos processos, da tecnologia, de todas as buzzwords que nós falamos em torno do e-commerce, do varejo, do nosso negócio do dia-a-dia, nada existe sem clientes. O cliente é, de todo, a variável fundamental do retalho, do varejo, desculpem, e é absolutamente essencial, especialmente neste momento de grande volatilidade, de grande turbulência, que nós sejamos muito atentos com estas variáveis no que são as necessidades dos nossos clientes. Nós estamos muito convencidos que, seguindo este caminho, é o caminho da liderança. O caminho da liderança faz-se por conhecer muito bem os nossos clientes, recolher essa informação, trabalhá-la, desenvolver propostas de valor inovadoras que nos permitam ativar esse conhecimento dos clientes e efetivamente vencer neste novo panorama, neste novo normal do varejo. Muito obrigado, eu estou totalmente disponível para todas as questões que possam ter e espero ajudar também no desenvolvimento do varejo no Brasil de alguma forma. Pedro, sensacional, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui. Vocês usam algum tipo de inteligência artificial ou qual é a forma como vocês identificam o melhor momento de lembrar o consumidor de recomprar? Eu sei que existem diversos estudos, como você colocou durante a apresentação, que tratam sobre comportamento entre categorias. Esse exato momento de, olha, vou enviar uma campanha personalizada, vocês medem algum tipo de tempo de embalagem? Ou qual é o momento exato de acionar o consumidor para ele fazer uma nova compra? É muito interessante. Primeiro, os momentos de ativação Pedro, deste conhecimento só um segundo, parece que a gente está com uma pequena instabilidade aqui. Eu só vou pedir para você aguardar um pouquinho antes de responder. Claro. Pessoal, a gente pede desculpas. Algumas pessoas tiveram dificuldade em ouvir a apresentação. É um problema de link. Eu fiz uma brincadeira que esse link Brasil-Portugal, aí atravessando o Atlântico, talvez tenha aqui da sede do e-commerce Brasil. Eu ouvi o Pedro super bem, é uma pena. A gente vai checar se posteriormente a palestra poderia ser disponibilizada e aí sim a gente conseguir assisti-la em sua totalidade. Pedro, que já contribui com o e-commerce Brasil há algum tempo, acho que a terceira oportunidade, né, Pedro, que a gente se fala, enfim. Exatamente. E essa 100% digital, né? Se uma coisa que a pandemia nos trouxe foi essa possibilidade de contar com palestrantes internacionais de conteúdo tão rico e que às vezes as agendas não permitem, né, deixar o teu país, pegar avião, vir para cá, mas participar assim remotamente é uma ótima opção. A turma aqui está resolvendo a questão do link.
A gente falou bastante também hoje de manhã sobre essa questão de categoria, sobre o que o consumidor aqui no Brasil espera. O consumidor no Brasil, durante a sua palestra, você foi falando sobre o CRM e todo o estudo de categorias, etc. Aqui no Brasil, mais de 74% dos consumidores esperam receber os pedidos no mesmo dia, né? Então, quando você tem uma realidade assim, de tantos clientes com expectativa de receber a compra no mesmo dia, fica difícil acertar qual é a data de compra daquele consumidor, né? Você tem que se manter presente na cabeça do consumidor o tempo todo, e é por isso que a gente tem tanta curiosidade com relação a esse tema. Eu vou deixar você responder a pergunta e a gente só vai ter tempo para essa, tá? Então, a pergunta é: como vocês identificam o momento exato, o ponto exato de contatar esse cliente, de acionar esse cliente, seja via e-mail, push, ou enfim? Bem, nós, para essa pergunta não tem uma resposta única, porque o próprio momento de ativação desse cliente depende do comportamento desse cliente. Também é um momento personalizado. Ou seja, há clientes, nós na verdade usamos um conjunto de algoritmos que testamos e que verificamos quais são as características de um determinado cliente. Pode ser a frequência de compra, pode ser a venda média, pode ser a transação específica, e temos momentos em que, se determinado cliente tem determinado alarme, que pode estar, por exemplo, a desistir, ou que temos a oportunidade de uma venda incremental mais elevada, esse alarme ativa uma comunicação. Contudo, esta comunicação mais específica, mais personalizada, é complementar a comunicações que enviamos regularmente aos clientes. Ou seja, regularmente os nossos clientes recebem uma newsletter, por exemplo, que é chamamos um folheto, que é personalizado e que é semanalmente, por exemplo, todas as semanas é capaz de receber um folheto que tem os produtos que interessam mais àquele cliente. Só aproveitando a questão do lead time, nós estamos neste momento, por exemplo, a testar uma solução de subscrição em que os clientes sabem que todos os dias da semana, o dia da semana que o cliente escolher, vai receber em casa produtos sem encomendar. Aqueles produtos que o nosso algoritmo sugere que esse cliente precisa nesse momento. Ou seja, no caso, Alexandre, seria às quintas-feiras à tarde, todas as quintas-feiras à tarde, entre as 2 e as 4 da tarde, por exemplo, porque é slot de entrega que para mim é mais conveniente, e eu ia receber coisas sem as encomendar. E é algo que nós acreditamos muito, que esta inteligência sobre os dados nos permite realmente reforçar e ser uma solução para os clientes, uma solução de facilidade para os clientes, que no limite nem sequer tenham de pensar nas compras que têm de fazer. Sensacional, incrível, dando excelentes insights aqui e ideias do que nós varejistas aqui do Brasil podemos fazer. Pedro, quero te agradecer imensamente pelo tempo, pela palestra, excelente palestra como sempre. Conte conosco aí, espero vê-lo mais vezes aqui em terras tupiniquins. Sim, senhor, muito obrigado. Valeu, obrigado.